As estrelas sempre foram fontes de mistério e fascínio para a humanidade. Elas brilham em nosso céu, iluminando a noite e guiando os navegantes. Mas o que exatamente são as estrelas? Como elas nascem, vivem e morrem? Hoje, vamos explorar o ciclo de vida das estrelas, um dos processos mais incríveis e complexos do universo. Desde o seu nascimento, no coração de imensas nuvens de gás e poeira, até a sua morte, que pode resultar em supernovas, buracos negros ou até mesmo um simples resquício de uma estrela moribunda. Prepare-se para uma jornada fascinante através dos cosmos. As estrelas nascem em grandes nuvens moleculares, que são compostas por gás e poeira interestelar. Essas nuvens são vastas, com milhões de vezes a massa do Sol. Mas o que realmente dá início à formação de uma estrela é o colapso gravitacional. Quando uma dessas nuvens entra em colapso, a gravidade começa a atrair o material para o centro, fazendo com que ele se aqueça e se comprima. Quando a temperatura e a pressão no núcleo da nuvem se tornam altas o suficiente, começa a fusão nuclear. O processo no qual os átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando uma quantidade enorme de energia. Esse é o nascimento de uma nova estrela. A fusão nuclear cria uma pressão para cima, que equilibra a força da gravidade puxando para baixo, fazendo a estrela se estabilizar. A estrela começa a brilhar intensamente, e nasce uma nova fornalha cósmica que ilumina o espaço ao redor. As estrelas podem nascer de diferentes formas, dependendo da quantidade de material presente na nuvem e das condições ambientais. No entanto, todas as estrelas seguem uma sequência semelhante em seu nascimento, com uma diferença fundamental: o tamanho. A maior parte das estrelas que vemos no céu são estrelas de baixa massa, como o nosso Sol. Elas começam a vida de forma semelhante às estrelas mais massivas, mas o seu ciclo de vida é mais longo e, de certa forma, mais calmo. Essas estrelas gastam a maior parte de suas vidas transformando o hidrogênio em hélio em seu núcleo, através da fusão nuclear. Esse processo libera uma enorme quantidade de energia, o que mantém a estrela brilhando por bilhões de anos. O Sol, por exemplo, tem cerca de 4,6 bilhões de anos e ainda tem mais uns 5 bilhões de anos pela frente. No entanto, quando o hidrogênio no núcleo da estrela se esgota, ela começa a passar por mudanças dramáticas. A fusão de hidrogênio para hélio diminui e a gravidade começa a dominar. A estrela começa a se expandir, tornando-se uma gigante vermelha. Isso acontece porque a falta de combustível faz o núcleo se contrair, enquanto as camadas externas se expandem. Quando a estrela de baixa massa como o Sol atinge esse estágio, ela não tem massa suficiente para realizar fusões de elementos mais pesados, como o carbono ou o oxigênio. Então, ao invés de explodir como uma supernova, ela simplesmente perde suas camadas externas em um processo gradual. O que sobra é um núcleo quente, chamado de anã branca, que lentamente se esfria ao longo de bilhões de anos. Agora, vamos falar das estrelas de alta massa, aquelas que têm pelo menos 8 vezes a massa do Sol. Essas estrelas nascem de forma semelhante às de baixa massa, mas sua vida é muito mais curta e intensa. Devido ao seu tamanho, as estrelas massivas têm uma pressão e temperatura muito mais alta em seus núcleos, o que faz com que a fusão nuclear aconteça muito mais rapidamente. Elas consomem hidrogênio de forma muito mais rápida e em seguida começam a fundir elementos mais pesados, como o hélio, carbono e oxigênio. Esse processo gera uma quantidade imensa de energia, mas também leva a estrela ao limite. Quando o combustível nuclear se esgota, a gravidade se torna tão intensa que ela colapsa. Isso leva a uma explosão de supernova, uma das mais poderosas explosões que o universo pode testemunhar. Durante uma supernova, a estrela libera uma quantidade de energia equivalente à de toda a sua vida, e uma onda de choque pode até criar novos elementos pesados, como o ouro e o urânio, que são lançados no espaço. O que acontece depois de uma supernova depende da massa da estrela. Se o núcleo da estrela for suficientemente pesado, ele se transformará em um buraco negro, uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. A morte das estrelas tem um impacto profundo no universo. Quando uma estrela de alta massa explode como uma supernova,
Ela espalha uma enorme quantidade de matéria e energia no espaço, criando novos elementos e enriquecendo o meio interestelar. Esses elementos são fundamentais para a formação de novos planetas, estrelas e até mesmo vida. Além disso, a criação de buracos negros e outros objetos exóticos, como estrelas de nêutron, nos ajuda a entender os limites da física. Esses eventos também têm um papel na formação das galáxias e podem influenciar o comportamento de outras estrelas ao seu redor. Porém, a morte das estrelas de baixa massa, como o Sol, também não é uma perda em vão. Quando uma estrela como o Sol perde suas camadas externas, ela cria uma nebulosa planetária, uma nuvem de gás e poeira que pode ser um berço para a formação de novas estrelas. Assim, a morte de uma estrela é muitas vezes o começo de algo novo no universo. O ciclo de vida das estrelas nos lembra que o universo está em constante transformação. Desde o nascimento das estrelas até a sua morte, o cosmos é um lugar de mudança e renovação. As estrelas não são apenas fontes de luz e calor para planetas como a Terra, mas também são as fornalhas cósmicas que criam os elementos que compõem tudo que existe ao nosso redor. E enquanto o Sol ainda tem bilhões de anos pela frente, sua jornada será similar à de outras estrelas de baixa massa. No entanto, a morte do Sol não é um fim, mas um ciclo cósmico que dará origem a novas estrelas, novos mundos e novas possibilidades. No final, tudo no universo está interconectado. A vida das estrelas é um reflexo da própria vida, um ciclo eterno de nascimento, vida e morte, onde cada fim é apenas o início de algo novo.